Olá, pessoal! Estamos começando a resenha Prática da Mente. Eu sou Lilian e é uma felicidade ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou podcast. Hoje estamos aqui com Bruno Oliveira, com o tema Street Hipnose. Mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de agradecer a Vaca Voa, agência de marketing que patrocina o Prática da Mente, criou nossa logo, cria nossas redes sociais. E se você quiser algum trabalho de marketing digital, procure a Vaca Voa. Fale com o André ou com a Fran, que eles vão te receber com o maior carinho. E gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp. Vocês vão encontrar na descrição do link de acesso. Entre e participe. Agora, vamos começar a falar com o Bruno Oliveira. Bruno, é um prazer ter você aqui novamente com a gente. Pode se apresentar, por favor? Fique à vontade, você já é de casa, né? Então, fique à vontade. Então, pessoal, boa noite. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço pelo convite e pela confiança que vocês me deram. E espero atender às expectativas de vocês aqui e passar um pouco do meu aprendizado para vocês e falar dessa ferramenta maravilhosa que é a hipnose, né? Que todos nós estamos aqui no mesmo propósito. E aqui não tem ninguém que saiba mais do que ninguém ou saiba menos. Aqui a gente está para trocar uma experiência, para a gente ter um bate-papo legal. E como eu estou trabalhando bastante com street hipnose, é uma área que eu me sinto bem confortável, né? Então, estou aqui para tirar a dúvida dos colegas e perguntem. Esse é o momento de vocês perguntarem o que vocês quiserem. Não deixem as dúvidas passar, porque eu acredito que vai ser de bom proveito para todos nós. Então, mais uma vez, agradeço pela presença, tá? Principalmente em nome do Ed e todos que fazem parte aí do Praticadamente. Bem, então eu gostaria de começar perguntando primeiro a algum dos nossos gestores se gostariam de começar se tem alguma pergunta, se gostariam de fazer alguma pergunta, porque é para que nós possamos iniciar. Alguém tem uma pergunta? Pode começar? Durante, tudo bom? Quer começar, Durante? Desativa seu microfone, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Sim, Tudo pode jóia. falar. Beleza. Bruno, é um prazerão estar falando aí com você. Eu estava dando uma olhadinha no teu Instagram e me chamou a atenção uma moça lá que você hipnotizou e ela dizendo que não acredita em hipnose. Eu queria que você falasse alguma coisa daquilo, porque normalmente a gente tem na cabeça que se a pessoa não quiser ser hipnotizada, ela não vai ser hipnotizada. Então, me chamou muito a atenção. Eu falei assim, eu quero perguntar para o Bruno como é que ele fez aquilo lá, para dar uma dica para nós aí. Beleza? Ótimo, excelente. Essa pergunta aí foi brilhante. Então, gente, na verdade, eu posso dizer que 90% das pessoas que eu hipnotizo na rua, elas não acreditam na hipnose. Inclusive, são pessoas que já viram eu hipnotizando outras pessoas e ficaram com aquela pulga atrás da orelha, né? E será que isso funciona? Será que isso é combinado? Até que chega um ponto que eu convido a pessoa para conhecer meu canal. Então, quando eu vejo uma pessoa que eu já tenho um mínimo contato com ela, é uma pessoa que é do meu convívio, mas ela não acredita na hipnose, aí eu pego e digo assim, dá uma passadinha lá no meu canal, mesmo sem você acreditar, dê uma olhadinha lá, depois você me fala o que é que você achou. E a pessoa, ela fica abismada de ver tantas pessoas hipnotizadas ao mesmo tempo. E ela já começa a baixar o fator crítico dela, pensando assim, poxa, será que tudo isso foi combinado? Mas é tanta gente que tem lá no canal que ela se permite passar pela experiência. Então, eu chego para ela e aí, dê uma olhadinha lá no canal. Ela disse, não, vi, mas assim, ainda não me entra não. Então, eu começo a explicar a hipnose, né? Eu pergunto para ela, e aí, o que você acredita do que é hipnose? Aí, eu começo a calibrar o conhecimento que ela tem a respeito de hipnose e vou desmistificando. Já vou fazendo um pre-talk. Isso para uma pessoa que eu conheço minimamente. Agora, para uma pessoa desconhecida, que eu também pego muitas pessoas desconhecidas na rua, que eu não tive nenhum contato prévio com ela antes, aí o que é que eu faço? Eu tento pegar ela no loop hipnótico. Porque o loop hipnótico independe da crença dela. Se ela entrar no loop hipnótico, ela vai
ter os fenômenos hipnóticos. Então, por exemplo, a gente faz aquele exercício de mãos coladas, se ela responder muito bem às mãos coladas, mesmo que ela não acredite, se ela tiver uma boa imaginação, ela entra no loop. E ela vai começar a acreditar a partir daquele experimento, que ela vai tentar soltar as mãos e ela não vai conseguir. Então, antes, ela não acreditava na hipnose. Na hora que você faz o experimento, ela se vê com a mão grudada, ela vai começar a ter uma crença que ela já está hipnotizada. Isso vai alimentar a imaginação dela, que vai fortalecer a fisiologia, e o loop ele vai girar mais rapidamente. É como aquela história que diz assim, grudou a mão, viu o dragão. Então, é mais ou menos assim que eu faço com as pessoas que não acreditam. Primeiro, eu peço o pessoal dar uma olhada lá no meu canal, já dá uma baixada na criticidade, e depois eu faço uma experiência com ela. Ou, para quem está totalmente descrente com a hipnose, eu pego ela na fisiologia, para alimentar o loop hipnótico, e ela começar a ter uma crença a partir da fisiologia. Alguém mais? Alguma pergunta? Bem, então eu vou fazer uma pergunta. Bruno, eu vejo o pessoal, você, no caso, hipnotizando o pessoal com água, né? Dando um porre na pessoa com água, né? Esse porre, você só consegue dar se a pessoa já tiver tido um porre, não é isso? Ficado bêbado? Porque eu vou te perguntar por quê. Porque, por exemplo, eu nunca tomei um porre na minha vida. Já bebi, mas assim, eu bebo, sinto que está começando a fazer um efeito, já paro. Eu sou totalmente, né? Aí eu gostaria de saber isso. Será que, vamos supor, eu nunca tomei um porre. Se uma pessoa me hipnotiza, consegue me colocar naquele estado de doidona, assim? Funciona? Excelente pergunta. Então, você talvez nunca ficou doidona, né, com álcool. Nunca chegou a ficar totalmente embriagada. Mas eu pergunto para você, você sabe como é que um embriagado se comporta? Você Sim. sabe? Sim. Pois é. Então, às vezes, o que é que acontece? Quando a pessoa realmente já foi embriagado antes, a gente resgata aquela experiência e ela fica sabendo que está embriagado mesmo. Ela jura que ela está embriagada. Mas se eu fizer isso com uma pessoa que ela nunca ficou embriagada, ela sabe que ela não está embriagada, mas ela age como se tivesse. É bem interessante isso, porque já aconteceu, né, de eu dar a sugestão para a pessoa e ela nunca tinha bebido. Eu fiz, aí, você está tonto, está embriagado, está sentindo alguma coisa? Não, estou normal, de boa. Aí uma dica que eu dou para vocês, se você for fazer isso no street, peça para a pessoa se levantar e vá acompanhando a pessoa com a mão, né? E diga assim, após tenta dar um passo aqui para frente. E incrivelmente, as pessoas elas começam a andar cambaleando, porque foi o poder da sugestão. Ela não está embriagada, mas ela age como se estivesse embriagada. Então, em algumas pessoas pode acontecer isso, como em algumas pessoas ela pode não aceitar a sugestão e tá tudo certo também. É interessante isso. Eu estava com essa dúvida porque realmente eu nunca tomei porre. Então, aquela situação de que falam, né? Que a gente ouve muito, que a nossa imaginação de passar por uma situação ou de ter visto a pessoa numa situação que as pessoas têm que tomar muito cuidado com os filmes que vê, porque vê umas situações lá no filme e a pessoa se imagina. O fato dela se imaginar, ela já corre o risco de, se você induzir, né? Ela ter a reação, porque ela já viu, ela já experienciou na mente dela, né? Uma vez o Kelvin fez uma pergunta para a gente, que ele faz apresentações e nessa apresentação que ele fez, ele dança e ele tira a roupa no show, né? Aí ele falou, será que se me hipnotizar na frente de um monte de gente igual eu estava, eu vou tirar a roupa? Aí todo mundo falou, vai tirar, porque já tirou, né? O Kelvin, eu acho que tá até na sala aí, eu não estou vendo ele, mas ele está por aí. Isso aqui. Tá aí, Kelvin? Aqui, o que você está falando até... aí? Alô? E o que complementa essa explicação é que hipnose é um aprendizado. A pessoa se comporta daquela forma porque ela aprende que é assim que ela deve se comportar. Se você observar, quando você está fazendo um street com as primeiras pessoas, e depois você vai pegar
o resto das pessoas que estão assistindo, elas vão tender a se comportar de acordo com as primeiras que elas viram. É muito semelhante ao que ocorre na igreja. Por exemplo, uma pessoa que, assim, sem entrar no mérito de religião, tá? Só a questão de um exemplo. A pessoa que é de uma assembleia, Assembleia de Deus, que o pessoal gosta muito de fazer as adorações deles com o corpo, né? Se movimentar e fazer aquilo. Então, quem vai para aquela igreja, por exemplo, ela vai, quando ela estiver lá preparada para passar pela mesma experiência, ela vai tender a agir conforme todos do grupo estão fazendo. Se ela for para uma outra igreja, ela vai estranhar. Por quê? Porque lá em outra igreja, ela vai ter uma cultura diferente. Então, hipnose, ela é um aprendizado. Então, as pessoas que estão assistindo, ela aprende a entrar nesse estado. Inclusive, ela aprende a se comportar de acordo com os fenômenos hipnóticos. Foi muito interessante essa sua pergunta, porque eu já fiz uma anestesia hipnótica com uma pessoa que nunca tomou anestesia na vida. E só depois da experiência que a pessoa veio me relatar. E sabe onde é que foi isso? Numa clínica odontológica. Porque eu trabalho com... eu sou professor, eu não me apresentei direito, mas eu sou professor, e eu trabalho com as turmas de odontologia, de um curso superior, daqui de uma faculdade da minha cidade. Então, eu fiz a hipnose com um participante lá, e a gente fez a anestesia hipnótica, e só depois que o procedimento foi feito, ele disse, não, nunca tinha sido hipnotizado. Aí, provavelmente, veio uma dúvida agora na sua cabeça. Como foi que isso aconteceu? Porque a gente geralmente tem aquele discurso. Hipnose, a gente só consegue trazer uma experiência que o indivíduo previamente já teve. Só que lembre que hipnose é um aprendizado. Ele sabe que a anestesia vai eliminar a dor, mas ele nunca passou pela experiência. Então, o que foi que aconteceu ali? Se a pessoa ela já tivesse tomado realmente uma anestesia, a gente trazia a experiência e ele não sentiria dor. O que foi que aconteceu com ele? Ele sentia, mas aquilo não perturbava ele, não incomodava. Então, é isso que pode acontecer, por exemplo, na anestesia. Ou você retira a dor, ou você modifica a percepção dele sobre o que é dor. É interessante isso. Eu estou lembrando agora que o Kelvin colocou uma pergunta no chat, que também eu achei interessante. Se uma pessoa não sabe assoviar naturalmente, se ela será capaz de assoviar com a hipnose, recebendo uma sugestão no subconsciente de que ela sabe assoviar. Será que consegue uma pessoa que nunca assoviou? Será que é tipo aquela situação que eles falam de aprender línguas? Você de tanto ver um filme legendado, na hora, se você sugestionar corretamente a pessoa começa a falar inglês. Porque ela já viu tanto aquilo que o subconsciente dela já... É tipo isso? Então, vamos lá. Essa pergunta é bem interessante. Teve uma vez que eu fui hipnotizar um cara na rua e o cara ele falava fluentemente inglês. E a sugestão que eu disse para ele era o seguinte: a partir de agora, quando você abrir os olhos, você vai falar qualquer idioma, menos o português. E eu esperava ele falar uma coisa bem bizarra, o que a mente dele ia criar. Só que ele começou a falar fluentemente em inglês, mas porque ele já sabia falar inglês. Não tem como eu pegar uma pessoa que não sabe falar inglês e colocar ela para falar inglês. Ela pode até falar um inglês que a mente dela acha que é um embromation. Ela vai enrolar tudo, ela vai estar acreditando que está falando inglês, mas a gente vai estar se divertindo e rindo, sabendo que aquilo não é inglês. Só que já aconteceu de eu dar a sugestão e tinha uma pessoa fluente e começou a falar, aí impressionou o público. Aí, assim, muita gente começou a me abordar. Eita, tem como eu ficar mais inteligente, tem como eu aprender inglês com hipnose, tem como eu fazer isso e aquilo. Então, na verdade, não tem, gente. Você não tem essa habilidade, você não vai ficar mais inteligente com hipnose. Você pode melhorar sua concentração e isso vai fazer você estudar mais. Consequentemente, você vai ficar mais inteligente. Mas não tem como colocar conhecimento na tua cabeça, não tem como ligar uma chavezinha com hipnose e fazer você falar um novo idioma. Isso não existe. Quer dizer, só se a pessoa tiver alguma... como é que se diz? Algum treino, alguma... Se ela já souber fazer a coisa, se ela já souber. Por exemplo, o cara lá não sabe assobiar. Ele já tentou e não sabe assobiar. Ele, em hipnose, ele também não vai assobiar. Interessante.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou continuar. É que eu não estou vendo todo mundo. Você pode levantar a mão, que aí o Nadson desbloqueia o microfone, se estiver bloqueado. Eu não estou vendo. Não estou conseguindo ver o pessoal. Bem, se vocês não perguntarem, eu vou aproveitar e vou explorar o Bruno, porque o Bruno ele tem muita experiência e eu acho isso muito legal. Você conversar com uma pessoa que já faz e já tem experiência, né? Durante também tem uma experiência boa, só que de outra forma, né, Durante? Durante ele utiliza muito imagem. Bruno, eu tenho muita curiosidade com relação a essa parte também de anestesia. No street, você faz demonstrações para a pessoa também na rua de anestesia, para a pessoa perceber alguma coisa? Tem alguma dessas demonstrações? Então, quando a gente vai fazer a hipnose de rua, a gente tem que pensar em 3 coisas inicialmente. Que ali você vai ser um performer, né? Você vai ser um streeter, digamos assim. Então, você tem que fazer uma apresentação como se fosse uma apresentação de palco. Apesar que existe diferença da hipnose de palco para o street. Para quem acha que é a mesma coisa, não é. Tá? Depois, se alguém quiser que eu explique isso, eu explico. Mas não é a mesma coisa hipnose de palco e hipnose de rua. Então, na hipnose de rua, tem muita gente que está assistindo. Então, a gente tem que ser o quê? Um performer. A gente tem que impressionar. Então, as sugestões que mais impressionam, eu vou estar utilizando na rua. Por exemplo, anestesia hipnótica, ver o ídolo, sei lá, as induções que são mais visuais, que, na verdade, não importa qual é a indução que você usa. Você pode usar a mesma a vida toda e isso não vai influenciar em nada. Mas na rua a gente fica variando as induções só por causa que é mais artístico, é mais bonito de se ver. Por exemplo, se a pessoa ela fica toda molenga lá na hipnose, né, que você dá o durmo, ela praticamente desmaia, apesar que não desmaia, mas ela fica aquela sensação toda molenga. Não tem diferença se uma pessoa ela fica aqui só com a cabeça baixa, de leve. Só que na rua a gente busca essas coisas para impressionar. Além da técnica, você visa impressionar ao telespectador. Então, eu faço assim a anestesia hipnótica com muita ética, segurança e elegância. Porque tem alguns caras, por exemplo, que levam objetos perfuro-cortantes para mostrar o poder da anestesia, né? Eu já vi coisas bizarras que quem estiver assistindo aqui e quem é meu seguidor sabe que eu já falo isso faz tempo. Não machuque a pessoa em hipótese nenhuma. Eu já vi gente pegando agulha, passando aqui, no pescoço da pessoa. Para quê? Você não precisa provar nada para ninguém. Eu já vi gente pedindo pro colega assim, morda aí. O cara não sentia nada. Realmente não sente nada, mas no final, quando ele chegasse em casa, ia ficar todo infeccionado. Eu já vi gente levando agulhas de verdade. O máximo que eu faço é o seguinte, eu pego aqui os cabelinhos aqui, aí eu faço, aí começa a arrancar os cabelinhos, que dá aquele cômodozinho, mas não é nada demais. Aí, tá sentindo? Tô não. Aí eu fico arrancando os cabelinhos da pessoa. E no máximo eu dou um beliscãozinho, tá sentindo? Não. Agora, no outro braço, você tá sentindo? Aí ela, eita, tô sentindo. Então, uma coisinha de leve, tá? A gente não precisa aloprar também. E é por isso que o pessoal fala de algumas pessoas que fazem street, né? Por quê? Porque tem alguns colegas que passam do limite, passam do bom senso, perdem a ética, inclusive machuca o participante. Então, é uma das coisas que você tem que pensar no seguinte: você é responsável pelo participante do início da hipnose até o término dela, inclusive no pós-hipnose. A pessoa ela vai chegar em casa, e aí? Ela vai sentir dor de cabeça? E aí? Aquela mordida que na hora não doeu, depois vai começar a ficar infeccionada. E aí? Então, é isso. Então, assim, eu sempre tenho o meu lado de professor, porque minha vida toda eu sempre fui professor, então a parte da ética vem do professor. A parte da segurança está aqui, a farda do primeiro socorro. Então, eu sempre penso na ética, na segurança do participante e na elegância. Fazer algo agradável, sem fazer a pessoa passar por vexames desnecessários e muito menos machucar. Então, faço, sim, a rotina de anestesia hipnótica, mas com moderação. É verdade. Isso que você falou é muito importante. Ética acima de tudo, né?
Agora, eu vou ler algumas situações aqui interessantes. Olha, o Paulo, ele faz a pergunta assim, e os casos com relação a falar línguas, os casos de xenoglossia. Xenoglossia, para quem não sabe, é o falar de forma espontânea em outras línguas, né, que não foram aprendidas. Se na hipnose consegue estimular isso. Eu não sei se você já ouviu falar alguma situação disso, já? Consegue, sim. Ó, vou contar um caso para vocês. Eu hipnotizei um rapaz que ele é evangélico. Inclusive, eu nasci e fui criado dentro da igreja evangélica, protestante minha vida toda, certo? Me deu uma fachada agora, mas sempre fui dentro da igreja, beleza. Eu estava hipnotizando o cara, e a sugestão que eu dei era, a partir de agora, quando você abrir os olhos, você vai falar fluentemente uma nova língua. E adivinha qual foi a língua que ele começou a falar? A língua que ele fala na igreja, a língua dos anjos lá, aquela coisa lá, e começou a falar fluentemente, sem gaguejar. Provavelmente foi uma coisa que ele aprendeu, aquela língua, tá? Aí eu não vou entrar no mérito da igreja, né? Porque tem algumas igrejas que dizem que aquilo é aprendido, tem outras igrejas que dizem que é um dom de Deus, enfim, não importa mais. Eu já dei várias sugestões onde a pessoa começou a falar uma língua esquisita lá, fluentemente, e parecia que o cara tinha domínio daquilo ali. E foi por uma sugestão hipnótica. Aí vale a gente refletir um pouco, né, do que é hipnose e o que não é hipnose acontecendo onde existem rituais. Onde existe ritual, existe hipnose. Verdade. Vou agora ler outro comentário aqui do chat, que eu gostei muito, é do Anderson. O Anderson, ele falou que ele é seu fã. Te segue aí, é seu fã. E ele fala o seguinte, olá, boa noite, né? Sou o seu fã. Será que o Bruno pode, resumidamente, ensinar como fazer a técnica da hipnose em apenas 1 minuto? A técnica da hipnose em 1 minuto? Então, essa técnica, na verdade, eu comecei a observar quais são as induções que mais funcionavam e as que menos funcionavam, de acordo com algumas características que as pessoas tinham. Então, assim, eu não falei para vocês, mas eu sempre fui um amante da linguagem corporal. Eu consumia os livros de Paul Ekman, adorava aqueles seriados da Netflix, que era Lie to Me, que era só com linguagem corporal. Então, eu consigo, através de algumas características que ela traz na linguagem corporal da pessoa, identificar se ela é muito permissiva ou não. Quando eu suspeito que é uma coisa um pouco intuitiva, não posso lhe dizer que vai funcionar com todo mundo. Então, quando eu percebo que a pessoa está dentro daquele perfil, eu começo a fazer uma indução adaptada, sem nenhum tipo de pseudo-hipnose antes. Então, e quando eu percebo que a pessoa ela respondeu muito bem essa indução, ela já está no loop hipnótico, então só basta eu alimentar com sugestão. Nem precisa fazer mão grudada, nem pseudo-hipnose nenhuma, ela já está pronta. Inclusive, eu não faço mais nada, mais nenhuma indução. Inclusive, nem ficar, durma, não precisa disso. Só diga assim, fecha os olhos, dou a sugestão, abre os olhos. Fecha os olhos, dou a sugestão, abre os olhos. Então, isso é uma das coisas que eu ensino no meu curso, que é a hipnose em 1 minuto. Mas, resumidamente, o que eu faço é o seguinte, identifico uma característica que a pessoa tem e eu começo a fazer uma indução adaptada, que é a indução de Vielman adaptada, certo? Não faço todos os passos da indução de Vielman e eu já começo a alimentar o loop hipnótico sem precisar de mais nada, de pseudo-hipnose, de signo sinal, não precisa de nada disso. Então, foi uma coisa que eu vim observando com a prática. Porque, assim, a gente, quando vai fazer street hipnose, a gente tende a reproduzir tudo aquilo que a gente vê na internet. Vou assistir os vídeos a Alberto Delisla, vou assistir os vídeos do Pyong Lee, vou assistir os vídeos de fulano de tal. Então, geralmente, você vai tender a se comportar dando as sugestões que eles dão, porque você sabe que funciona, e você não ousa experimentar coisas novas. Então, já cheguei num ponto que eu disse assim, eu vou começar a fazer coisa que eu não li em lugar nenhum,
e que, vamos ver, tentativa e erro. E eu comecei a experimentar, até que eu comecei a otimizar meu tempo. Quando eu começava a fazer hipnose, eu gastava lá um bom tempo fazendo pré-talk, aí gastava um tempo fazendo IAS-7, gastava um tempo fazendo pseudo-hipnose, aí depois gastava um tempo para fazer uma indução, para depois fazer um aprofundamento, para depois instalar um signo-sinal, para depois começar a dar sugestão. Só isso daí eu já perdi uns 5, 6, 7 minutos. Então, é o que eu durava para fazer hipnose antes. Então, eu comecei a observar isso e começar a ter uns atalhos. Eu digo, será que isso funciona? Comecei a jogar, funcionou. Comecei a fazer em outras pessoas, funcionou também. Aí, comecei a fazer em outras, não funcionava. Aí eu disse, espera aí, tem alguma característica que essa pessoa tem que funciona com ela e com essa não. Aí eu comecei a verificar qual era o tipo de pessoa que tem essa personalidade e qual é que não tem. Então, isso é uma das coisas que eu sempre ensino no meu curso de Street Hipnose. Mas, em resumo, é isso. É identificar uma característica, apostar que vai dar certo. Tem um testezinho que eu faço. Se a pessoa passou nesse teste, aí ela entra em hipnose em 1 minuto. Em 1 minuto. Eu acho bom o Anderson fazer teu curso, hein? Mas deixa eu... tem alguma pergunta ainda aqui no chat, mas eu vou pedir que o Kelvin, ele gostaria de fazer uma pergunta. Vê se teu microfone está liberado, Kelvin. Sim. Estão me ouvindo? Uhum. Sim, pode falar. Primeiramente, é um prazer estar numa chamada aqui com você, Bruno. Já acompanho muito seu trabalho todo dia no Instagram e acho sensacional, cara. Tem uma pergunta, eu vi há pouco tempo no Instagram, acho que era no Instagram, um hipnólogo que ele tinha um trabalho em uns 3 ou 4, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá tranquilo. Ele tinha um trabalho em alguns laboratórios clínicos, e ele disse que ele nem trabalhava muito com hipnose clássica e também não fazia muito hipnoterapia. Ele trabalhava só como assistente em laboratórios clínicos para fazer anestesia hipnótica com os pacientes que quisessem, né? Mais ou menos assim. E eu achei muito interessante. Eu, infelizmente, acabei chegando um pouco atrasado, não consegui pegar toda a parte que você falou de anestesia, mas eu queria saber se, por exemplo, eu não sou certificado em hipnoterapia. Eu poderia trabalhar com isso, não sendo certificado em hipnoterapia, ser talvez algum assistente em algum laboratório clínico fazendo anestesia hipnótica? O que é preciso? Então, a gente tem que entender primeiro que a hipnose, ela não é uma profissão, ela é uma ferramenta. Como ferramenta, eu posso utilizar essa ferramenta em qualquer profissão. Hipnose nada mais é do que um conjunto de técnicas que você pode aprender e usar em qualquer profissão que seja. Primeiramente, não existe um monopólio. A hipnose é da psicologia, isso não existe. A hipnose é da medicina, isso também não existe. Então, a hipnose ela não tem uma regulamentação. Então, se você for pegar o que regulamenta a hipnose, é o próprio conselho da sua profissão. Se você trabalha com psicologia, o conselho de psicologia é que vai trazer a questão ética para você. Trabalha com medicina, enfermagem, odontologia, é o próprio conselho. Então, se você tem a habilidade de fazer isso, você não vai prejudicar o paciente, pelo contrário, você está melhorando. Utiliza a técnica que a tua própria profissão, né? Que agora é interessante que você tenha pelo menos uma certificação, que você fez um curso de hipnose, porque assim sempre vai vir alguém que vai querer questionar a tua autoridade, entendeu? Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo onde a gente cospe títulos, tá? Eu nunca me apresento dizendo que sou professor, que eu sou mestre, que estou no doutorado. Tá? Cara, a galera não quer saber disso. Na verdade, isso é cuspir títulos para gerar uma autoridade que às vezes você nem tem. Entendeu? Então, assim, eu vejo muita gente cuspindo títulos, mostra o que não é e as pessoas não estão nem aí para isso. As pessoas querem algo que resolva o problema delas. Se você conseguir resolver o problema das pessoas, pode ter certeza que as pessoas vão ter apreço por você e sua profissão cada vez mais vai ser valorizada. Então, no momento que você chegar para um paciente que tem fobia de agulha ou que você dá uma anestesia e ajudou aquela pessoa, ela vai começar a te indicar, entendeu? Então, você não vai estar fazendo mal. Agora, se você tiver uma certificação, que fez um curso de hipnose, né? Porque se alguém vir questionar, olha aqui, ó, sou certificado, hipnose clássica, hipnose clínica, enfim.
Então, o certificado é mais para mostrar que... para você me passar na cara, basicamente assim. Mas, assim, você pode estar utilizando, se você vai fazer o bem, né? Fazer o bem e evitar o mal, você pode fazer isso sim, porque hipnose nada mais é do que um conjunto de técnicas, certo? Ó, para você ter ideia, eu fazendo street hipnose no meio da rua, já veio psicólogo me parar para dizer que eu não podia fazer aquilo. Olha para você ter ideia. Entendeu? Dizendo, não, que isso é errado, que você está brincando com a mente das pessoas, que isso é prejudicial. Então, é uma pessoa que está precisando estudar muito sobre hipnose. Porque a própria hipnose de entretenimento, além de fortalecer o vínculo com a pessoa que você está fazendo, você promove o riso é terapêutico, a pessoa se diverte várias e várias vezes. Acredite nisso que eu estou falando, eu sou hipnoterapeuta também. Várias vezes que eu fiz hipnose de entretenimento, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, rapaz, tu sabia que eu estava numa crise depressiva? Tu sabia que eu estava em crise de ansiedade? Tu sabia que eu estava, enfim, N motivos, e a pessoa disse assim, só pelaquela experiência de diversão, eu já estou diferente. Só com aquele presente hipnóticozinho que você dá no final, a pessoa já transformou a vida dela. Imagina quando ela passa por uma sessão realmente de hipnoterapia. Então, assim, você pode utilizar sem medo, desde que faça as coisas sabendo o que está fazendo. Tá? Você não pode fazer, tá, comecei a ver uns vídeos na internet, eu acho que sei fazer e vou começar a aplicar. Né? Então, é sempre importante a gente ter uma certificação, porque para se der alguma treta, você está com um certificado não. Certo? Acho que, não sei se deu para responder a tua pergunta. Tá certo aí? Então, olha só, eu vou fazer uma pergunta do chat que a Marcinha postou aqui. Quais as demonstrações de street hipnose com mais aceitação pelo público? E qual as mais diferentes? É difícil fazer a pessoa ver o ídolo? Fala daquele vídeo do super-homem que até voa. Ela tinha comentado isso no WhatsApp. Né? Ela disse que queria saber isso. Então, vamos lá. Assim, na verdade, a gente tem que ter um repertório. Não tem um músico quando vai para um barzinho, vai para algum local, ou você que toca violão. Quando você vai para uma festinha de amigos, você tem que ter o quê? Um repertório. Você tem que ter uma musicazinha que você julga ser legal para tocar lá e que todo mundo comece a se envolver com você tocando violão. Então, por exemplo, se eu chegar numa festa em família, não vai rolar muito eu chegar e estar tocando o Iron Maiden. Eu sou fã do Iron Maiden, do Metallica, do The Purple, enfim, a galera não vai curtir muito isso aqui, porque é um gosto pessoal meu. Aí você tem que começar a tocar o que a galera gosta, o popularzão. A mesma coisa com a hipnose. Então, tem sugestões que é bem legal de fazer na rua, mas não tem um nível de aceitação muito bom. Então, o que é que a galera aceita muito bem? É o básico. Esquecer nome, esquecer número, que mais? Ver o artista preferido, sentir gosto de bebida. Isso aqui, olha, o que eu mais gosto de fazer, o que as pessoas mais me pedem, já teve gente que não queria fazer hipnose. Quando eu disse que eu poderia trazer o gosto de uma bebida, aí disse, agora eu quero fazer. Não, agora eu quero fazer. Agora eu quero fazer. Eu digo, mas você não está nem acreditando. Não, eu agora vou me esforçar para que esse negócio aconteça de verdade. Porque a bebida que eu tomei, que eu queria sentir, foi meu patrão que deu, e essa bebida, a garrafa custava 900 conto. Nossa. Então, não sei nem como é que se chama o nome da bebida, que eu não bebo. Aí, o cara sentiu o gosto da bebida, ele fez, meu amigo, cara, todo dia eu vou vir aqui para tu me hipnotizar. Então, o cara que não... Às vezes você precisa mostrar só um estímulo, mas as demonstrações que as pessoas mais aceitam é aquelas que não vai constranger elas. Então, uma dica muito boa, Marcinha, que eu dou para você eu pergunto primeiro para a pessoa se ela quer passar por tal experiência antes mesmo de dar a sugestão. Por exemplo, imagina que eu estou hipnotizando você. Eu digo, Marcinha, quer passar pela experiência de tu tentar lembrar teu nome e não conseguir? Ela fez, quero. Aí, legal, beleza, ela quis, ela aceitou. Então, geralmente, eu não dou sugestão sem a pessoa saber o que eu vou dar a sugestão, não. Geralmente eu digo, aí eu digo assim, qual é a bebida que tu mais gosta?
vinho, suco de graviola, água, café. Eu digo, a água não tem graça, né? Que eu vou dar água, ela vai sentir gosto de água, mas eu digo outra bebida, vá. Então, eu pergunto primeiro e depois eu dou a sugestão. Então, se você pergunta o que ela quer passar, você joga uma sugestão perguntando, né? Ei, quer passar por isso? Ela quer. Beleza, então ela vai ter aceitação. Entendeu? As que têm menos aceitação, deixa eu ver aqui, por exemplo, gagueira, não é qualquer pessoa que aceita, porque algumas pessoas, quando tenta falar e vê que não sai, ela às vezes fica ansiosa, né? Ela fica agoniada. Tem gente que se diverte horrores com a gagueira, né? Quando eu vejo que a pessoa está reagindo bem, se divertindo, está passando pela experiência e rindo, aí eu continuo, mais gaga. Mas se eu der a sugestão e eu perceber na linguagem corporal, sempre eu faço o seguinte, o corpo fala. Quando a boca cala, o corpo fala. Então, sempre que estiver fazendo hipnose, fica olhando as expressões faciais, identifica se a pessoa está gostando ou não está gostando. Mas é basicamente isso. E falando do vídeo que ela falou aqui do Homem-Aranha, do Super-Homem, eu já fiz isso, né, com vários... pronto, os jovens gostam muito. Os heróis da Marvel. Principalmente adolescentes. Então, eu digo, às vezes eu faço o seguinte, fecha os olhos. Quando você abrir os olhos, todas as pessoas aqui que estão ao seu redor é um herói da Marvel. Homem-Aranha, Mulher Maravilha, enfim. Mas, às vezes, eu dou só para uma sugestão que vai aparecer só um super-herói, por exemplo. Ó, a partir de agora, você vai fechar os olhos. Quando você abrir, eu vou ser o Superman. Ou eu vou ser o Homem-Aranha. Ou eu vou ser o Homem de Ferro. Geralmente, quando é um herói, eu não dou a sugestão em outra pessoa, não. A não ser que ele veja todo mundo ao mesmo tempo. Mas, geralmente, eu dou porque eu quero fazer uma performance. Então, virei o super-herói. Aí ele, eita, que legal, tal, não sei o quê. Ele quer dar uma volta comigo no céu. A mente dele vai criar o céu. Vai criar toda a cena. Então, fecha os olhos. Agora, 1, 2, 3, aí você vai abrir os olhos. Vamos lá. Aí eu faço, né, esses efeitos. Vamos lá. Aí eu começo a tremer a pessoa assim, e a mente dela começa a criar a cena. Eu digo, olha o prédio, olha o prédio. Começa a gritar. É muito louco. Né? E a mente da pessoa ela começa a criar tudo. É que nem um sonho. Quando você está alucinando, você está sonhando acordado. E é uma das coisas que mais as pessoas se impressionam e mais pedem é ver artista ou ver super-herói, tá? Só não faça na rua ver alguém que já morreu. Ah, mas eu queria ver Gustavo... Não, Gustavo não está vivo, né? Eu queria ver Gabriel Diniz, que morreu. Michael Jackson. Não posso fazer, não? Pode. Desde que você dê a sugestão e diga o seguinte, ó, a partir de agora, a gente está voltando no tempo. Olha como é que eu faço. Ó, a partir de agora, a gente está voltando no tempo onde fulano estava vivo. Chorão do Charlie Brown estava vivo. E você vai contextualizando. E ele vai fazer um show aqui na cidade e tudo mais. E ele veio aqui te conhecer. E quando você abrir os olhos, você tem certeza absoluta. Aí você faz com que ele imagine todas as características. Vai imaginando o cabelo dele, a voz dele, a roupa dele, o jeito dele. Isso. Quando você abrir os olhos, você tem certeza. Puf. Se você não fizer esse detalhe de características, fazer a pessoa imaginar cada etapa, é muito provável que ela não alucine. Então, nas sugestões de alucinação, você tem que dar uma descrição detalhada do sujeito, entendeu? Ou você pede para ela imaginar. Por exemplo, tem gente que me pede assim, eu queria ver um ator da novela. Eu nem sei quem é o ator da novela, mas eu digo, vai imaginando o cabelo dele, o jeito dele, como ele fala. Se ele for gringo, vai dizer assim, e ele fala em português, você vai ficar feliz e tal. Mas é isso, é só dar a sugestão, enfatizar cada detalhe e a mente dele vai criar o resto, certo? O bom da hipnose, sabe o que é o bom da hipnose? É que você pode dar a mesma sugestão milhares de vezes para pessoas diferentes e cada uma reage de forma diferente. Pode falar. Eu achei interessante, porque a Marcinha já perguntou aqui. Tem como fazer isso online? Acho top. Eu acho que ela está querendo que você faça ela voar, hein? Mas deixa eu... Sim. Aí, ó, Marcinha, tem, hein? Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. O Ed está te elogiando pelo profissionalismo, realmente, isso aí é excelente, ética no seu trabalho, né? E ele faz uma pergunta. Na sua experiência, como trabalhar a questão do sentimento chorar ou triste? Naquela sugestão rir
e chorar para não criar âncora de tristeza? Excelente pergunta, Ed. Olha só, a dica para vocês, quando for streetar por aí, quando você for dar uma sugestão sentimental, por exemplo, quando você olhar para fulano, você vai cair na gargalhada. Quando você olhar para ciclano, você fica triste, com vontade de chorar. Ou, por exemplo, você dá a sugestão na sua mão. Você diz assim, sua mão é a mão dos sentimentos. Agora, quando você aperta, você cai na gargalhada. Quando você aperta na outra, você fica triste. Na hora que você for dar a sugestão de ficar triste, você vai dizer o seguinte, preste atenção. A partir de agora, quando você olhar para fulano, ou quando apertar a minha mão, ou quando qualquer outra coisa, você vai ficar com vontade de chorar, mas não vem nenhum sentimento e nenhuma lembrança na sua cabeça. Fica zerado. É semelhante a quando você está cortando uma cebola. Ali não há motivo para chorar, mas você sabe que ficam umas frescurinhas caindo no olho e você fica lacrimejando. Isso, quando você olhar para mim, é semelhante a como se você estivesse cortando cebola. Não vem nenhum tipo de memória. Isso, 3, 2, 1, abre os olhos e ela simplesmente fica com os olhos mais da sugestão de arder, o choro é mais por causa que ela sente lacrimejando e ela não lembra de nada ruim. Então, isso é muito interessante, saber sugestionar, mais uma vez entra na questão da ética. Por quê? Porque meu objetivo não é trazer uma experiência ruim para a pessoa. Eu já fui até questionado disso. Ah, mas se você for uma pessoa chorar, não é uma coisa desagradável? Não nesse caso, porque ela não ancora nenhum tipo de sensação ruim, nem lembra de nenhum evento, e aquilo não vai trazer uma experiência ruim. Ela simplesmente fica lá, aí depois eu jogo de novo para a sugestão, e olha para ela, e ela cai na gargalhada, e olha para a pessoa, e a pessoa fica triste, e ela fica, mas não é uma tristeza emocional de verdade, é uma tristeza de sugestão mesmo, de ela imitar um comportamento aprendido. Mas os olhos chegam a lacrimejar sim. Se a pessoa ela for sentimental mesmo, os olhos ela começam a lacrimejar sim. Então, eu espero que vocês entenderam como é que tem que dar uma sugestão para choro. Se você falar assim, ó, quando você olhar para mim, você vai chorar, ela pode até alucinar vindo uma pessoa que já morreu, uma pessoa da família dela. Ela pode simplesmente ancorar uma sensação e chorar de verdade, e ela pode entrar em até abreação. Então, é muito importante sugestionar. Dessa forma, você fica tranquilo e a pessoa se diverte, é uma experiência incrível. Excelente dica, hein? Gostei muito dessa dica sua. Olha só, eu vou ler aqui uma pergunta do Rodolfo. Ele pergunta o seguinte: já teve algum participante que teve todas as fisiologias, que entrou em transe hipnótico, mas não aceitou as sugestões? Como contornou essa situação? Rodolfo, bota na sua cabeça o seguinte, que o transe hipnótico é uma metáfora. O transe ele não existe. O transe é uma experiência subjetiva de quando o participante vai relatar o que está acontecendo com ele. O transe é uma metáfora como o durma. A pessoa não dorme de verdade. Aquilo é só uma metáfora, certo? Então, a gente fala muito dos sinais de transe, né? A temperatura da pessoa pode estar mais quente ou mais fria, os olhos começam a pálpebra começar a ficar tremendo, a pessoa ela começa a deglutir muito, a pessoa fica com o olhar vago. Esses são os famosos sinais de transe. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Rodolfo. Sinais de transe não quer dizer que a pessoa ela vá passar por nenhum fenômeno hipnótico. Você vai pegar aquela pessoa na rua, que ela vai estar lá com os olhos trepidando, ela vai estar com todos os sinais da nossa metáfora do que é o transe, e ela não vai aceitar nenhum tipo de sugestão. Porque o que faz a pessoa ela ter um fenômeno hipnótico não é transe, é loop hipnótico. É loop hipnótico. Se você souber colocar a pessoa no loop hipnótico e alimentar o loop, não precisa ter nenhum desses sinais. Não precisa. Certo? Então, isso não é importante para a hipnose de rua. Então, uma coisa que você não deve se preocupar na hipnose de rua é se a pessoa está trepidando o olho, não sei o que lá. Ela pode estar com todos os sinais do transe e não responder nenhum fenômeno. E aquela pessoa que está lá, né? Porque a gente espera que a pessoa esteja lá, toda molenga lá. Não, essa aqui foi muito profundo. E outra coisa, esqueça essa história de transe leve.
transe hipnoidal, transe médio, transe profundo, muito profundo. Isso também não é importante para a hipnose de rua. Isso é importante para a clínica, mas para a hipnose de rua não é. Isso aqui não é o que vai gerar um fenômeno hipnótico. Sabe o que, é que vai gerar um fenômeno hipnótico? Loop hipnótico. E a pessoa está com atitude mental. Atitude mental é a palavra correta. Se você consegue colocar o teu participante em atitude mental, que ela querer se permitir e seguir tuas instruções, aí, meu amigo, ela vai passar pela experiência. Então, se ela não está com atitude mental e você não coloca ela no loop hipnótico, você pode fazer a maior indução do mundo que ela não vai entrar, mesmo ela apresentando todos esses sinais, certo? Ele botou aqui... Como foi que eu contornei a situação? Peraí. Já teve algum participante... Como você contornou a situação quando a pessoa não... Ela teve toda... Você já respondeu, eu acredito, né? Que ela teve toda... Sim, aí quando a pessoa ela não responde a sugestão, né? Como é que eu contorno? Isso. Eu acho que é isso, né? É. Se ela já estiver na hipnose, se ela já estiver sendo hipnotizada, vamos lá, ela grudou a mão, ela esqueceu o nome, esqueceu o número, ela sentiu o gosto da bebida, aí quando eu dou uma sugestão de alucinação, ela não aceita. Aí eu faço, tudo bem. Tem pessoas que não são visuais. Tem pessoas que são mais sinestésicas, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são visuais. Nesse caso aqui, você não foi visual. Mas aí você começa a valorizar tudo aquilo que funcionou. Mas você viu como sua mente é incrível, você viu tudo aquilo que você vivenciou com a hipnose. Agora vamos dizer que é a primeira sugestão e não funciona. Aí eu sempre jogo a culpa para o participante. Por quê? Porque hipnose é auto-hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. É você que se coloca nesse estado. Se você não querer, genuinamente, se você não seguir as instruções, se você não tiver num dia legal, você não vai entrar num estado hipnótico. Imagina aquela pessoa mais sonambúlica do mundo que eu dou as sugestões e ela vê até o Papa João Paulo II aqui na minha frente. Se ela não tiver num dia legal, ela não vai passar pela experiência. Então, eu sempre digo o seguinte, e aí, o que foi que você não conseguiu seguir nas minhas instruções? Eu jogo a culpa para ela. Bota da cola, não grudou? Eu digo, e aí, não conseguiu imaginar a cola não? O que foi que aconteceu na sua mente aí que você não conseguiu vivenciar esse fenômeno? Aí eu deixo ela me dar uma resposta. Ah, é porque eu não vi a cola direito. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu não me concentrei. Ela que vai me dizer o motivo. Então, uma dica que eu dou muito boa para você que vai começar na hipnose, ou você que já faz, quando a sugestão não funcionar, você joga a culpa para a pessoa. O que foi que aconteceu? Conseguiu seguir as instruções, não? E aí, o que foi? Se distraiu, tal. E ela geralmente vai dizer, eu não consegui não me distraí e tal. Então, as pessoas que estão assistindo ao redor, ela vai perceber, realmente não funcionou porque ela não se concentrou, não foi porque o hipnólogo falhou. Porque, assim, quando você está no street, quem não conhece hipnose, se você demonstrar que você falhou, aí as pessoas vão dizer, nem funcionou, nem funcionou. Sempre tem uns gaiatos que ficam lá, nem funcionou. Aí você sempre, o tempo todo, tem que jogar a culpa para a pessoa e mostrar autoridade. Por quê? Porque se a pessoa perder expectativa, ela não vai ser hipnotizada, muito menos as pessoas que estão assistindo. Então, todo o tempo, você é um mago, tirando o lado místico. Você é o cara da autoridade, você é o cara que sabe fazer. Se algo não funcionou, a culpa foi do participante, não foi tua, não, porque você é o cara que está preparado, você é o cara que está capacitado e você é o street daquela galera ali. Então, você que está no comando. Agora, se você demonstrar fraqueza, fragilidade, começar a gaguejar quando a sugestão não funcionar, aí a pessoa vai perder a expectativa e ela vai sair do transe e você não hipnotiza mais ninguém. A dica é essa. Joga a culpa pro hipnotizado. Olha só, uma última pergunta que eu vou fazer agora, porque a gente está terminando o nosso tempo, tá? É o do Anderson. Quanto ao loop hipnótico, no street, você pula etapas, tipo sair de mão coladas direto para alucinação positiva ou negativa? Aí ele faz uma observação, não vejo a hora de fazer o curso mesmo. Ele disse que vai fazer o curso, hein? Vamos embora. Então, olha só, tem sim, eu pulo etapa sim. Geralmente, um iniciante, a pessoa que assiste o vídeo Pyong Lee, do Alberto Delisla,
ele vai seguir aquelas etapazinhas da hierarquia da sugestão. Primeiro tem que dar a sugestão física, aí depois eu tenho que dar a sugestão sentimental, e depois eu tenho que dar a sugestão sinestésica, para depois vir as mentais, para depois ter uma alucinação. Eu vou te dar uma dica de ouro aqui para vocês. Uma das dicas que eu dou no meu curso. É só uma das que eu falo no meu curso. Quer saber logo do início se a pessoa ela vai alucinar com o artista? Quer saber logo do iniciozinho da hipnose, na tua primeira sugestão, você quer saber se ele vai alucinar? Porque tem gente que fica assim, não, eu vou grudar o cara um monte de vezes para fortalecer a homoação e a heteroação, depois eu vou pular para as sentimentais, aí faço um monte de sentimentais, e o cara já agoniado para ir embora, e você aperreado de não dar tempo da alucinação. Vou te dar a dica, na primeira sugestão, você saber se ele vai alucinar. E ainda tem uma confirmação no meio para saber se ele vai alucinar de novo. É duas coisas que só você vai perceber e ninguém mais vai perceber. A primeira é, quando você der a primeira sugestão, tá? Você terminou a pseudo-hipnose, você deu a indução, abre o olho. A primeira sugestão que você vai dar é a de rir. Então você vai dizer assim, quando você olhar para sua amiga, ela vai estar tão engraçada que você não consegue parar de rir. Aí você diz o seguinte, parece que uma sobrancelha dela está mal feita, parece que um dente dela foi arrancado, parece que ela está com o cabelo assanhado. A sugestão era de rir, mas automaticamente, mascaradamente, eu já estou dando uma sugestão de alucinação. Então, aí o que acontece? Aí eu pego para tapear e digo o seguinte, tua amiga vai estar tão engraçada que você não consegue parar de rir. Parece que um dente dela caiu, a sobrancelha foi arrancada, o cabelo está esquisito, está careca, parece que está vestido uma roupa esquisita. Eu não sei o que sua mente vai trazer, mas já dei um migué. Eu não sei o que sua mente vai trazer, mas já tinha dado a sugestão. Eu não sei o que sua mente vai trazer, mas quando você olhar para ela vai estar tão engraçada. Aí abre os olhos. Na hora que ela começa a olhar para a amiga, se ela apenas ri, ela já não alucinou ali. Ela está rindo, ela está engraçada e tal. Aí eu pergunto para ela, sim, mas como é que ela está? Não, só está engraçada. Então, você tem que escalonar mais um pouquinho para chegar na alucinação. Mas se logo de primeira, nessa primeira sugestão, ela falar, oxe, mulher, tu tá sem dente. Opa! Se tá sem dente, você arrancou algo que estava ali. Já é alucinação negativa, o último estágio da hipnose. Na tua primeira sugestão. Olha que dica de olho para você. Mas, mulher, teu cabelo tá tudo assanhado. Ela já tá alucinando. Oxe, que roupa esquisita é essa, mulher? Eu fiz com o cara disse, oxe, o cara tá todo malamanhado, todo furado. Já tá alucinando. Então, eu já tenho certeza absoluta que ela vai alucinar e não corre o risco de dar a sugestão de alucinação e ela não vê o artista dela e todo mundo ficar com a cara, eita, nem funcionou. Sacou? Quando você... Aí vamos dizer que ela só riu e não alucinou de primeira. Aí depois você vai fazer outras sugestões. Quando você chegar na sinestésica, né? Porque você tem as físicas, aí depois você tem as sentimentais. Quando você pular para a sinestésica, aí você pega e faz a da bebida. Eu tô com um copo de água aqui, mas você vai tomar a sua bebida que você mais gosta. Quando você der água para a pessoa, cara, isso é cachaça, isso é Coca-Cola, isso aqui é vinho. Aí eu faço, e qual é a cor desse líquido? Se ela me falar que o líquido é preto, mudou de cor, ela já está alucinando. Agora ela já não alucinou naquela primeira de rir, mas nessa segunda já sei que ela já, a partir daqui, ela já ativou o botãozinho da alucinação. Pô, se eu der água é transparente, e ela já está vendo preto, vermelho, cor de cerveja, eu já sei que já está pronto, ela já está pronta para receber uma sugestão de alucinação. Agora, que gosto é esse? Coca-Cola. E qual é a cor do líquido? Branco. Aí, ela não alucinou. Mas eu não perdi o crédito, por quê? Mas esse é o quê? Coca-Cola. Tá com gás? Tá com gás. Tá geladinha? Aí eu valorizo aquilo. Aí, se ela não alucinou nem na primeira etapa, nem na segunda, provavelmente eu não vou dar a sugestão de alucinar. Porque já era para ela estar com o botãozinho ligado. Então, ela não vai alucinar. Tem pessoas que não vão alucinar. Então, essa é só uma das dicas que eu trago para quem faz fazendo já o mexer aí, o curso de Distrito Hipnose. Muito porque bom. Pode aproveitar e falar do seu curso. Pode entrar aí no Merchan falando do seu curso.
Vai lá, fica à vontade. São observações que eu não aprendi com ninguém. Porque, assim, já existem os grandes da hipnose. E, tipo, eu trago minhas próprias observações. Depois que eu aprendi o básico, eu comecei a perceber coisas que eu fazia que funcionavam. E que não via no YouTube. Porque, assim, geralmente, quem consome conteúdo de hipnose já assiste os vídeos grandes da hipnose, assiste vários canais, segue um monte de página. E eu também faço isso. Eu sigo os caras todos. E eu não vejo ninguém trazendo dicas como essa. Sabe por quê? Porque são observações minhas. Então, geralmente, quem faz o meu curso é porque me compra, não compra meu produto. Porque, na verdade, quer aprender aquilo que eu sei fazer. Se você quer fazer tudo aquilo que eu faço nos meus vídeos, siga o caminho que eu segui. É basicamente isso, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Coloque em prática, porque a mãe do aprendizado é a repetição. Você só vai ter certeza que é um bom hipnotista quando você fizer errar e dizer assim, peraí, aquilo ali eu errei, descarto. Agora, se você começar a seguir um cara que já seguiu aquele caminho, já errou muito por você, ele pode te dar um caminho te livrando das pedras. Então, um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham curtido essa minha presença. E é isso, gente. Obrigado. Muito bem. Eu tenho certeza que todos gostaram. Podem entrar na rede social do Bruno aí, vocês vão ter na descrição, ou entrar no nosso WhatsApp, ele está no nosso WhatsApp, e ver as datas aí do curso dele. O Anderson já falou que vai fazer, né? Parabéns, muito bom. Lembrando a todos do nosso WhatsApp, então vamos todos entrar lá, se não entraram, para receber o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí. Agradecendo ao Bruno Oliveira e a todos os presentes, e a você que está no podcast, e você no YouTube. Já deu seu like aí? Dê o seu like, colabore com o canal para crescer cada vez mais. E a gente se vê na próxima resenha, Prática da Mente. Até lá!